vivo está. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado, foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci, faz sentido ser alguém melhor que eu. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado, foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre, enfim. Os que descansam no Senhor, quando vontades petarão, e sua cara enfim verão a Deus. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado, foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Graça e paz, meu irmão e minha irmã, a todos vocês que nos acompanham através do Facebook. O desejo do meu coração é que a sua vida seja edificada nesse momento de culto que nós iniciamos aqui com a música cantada pelo Tiago. Que você seja edificado enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos o nosso Deus que vive e reina para sempre. Quero convidar você a curvar a sua cabeça aí onde você está. Vamos conduzir as nossas mentes e os nossos corações nesse momento. Vamos orar ao Senhor nesse início de culto. Senhor Deus e Pai, Deus grandioso, Deus soberano, nós te louvamos e nós te adoramos, ó Deus. É maravilhoso, ó Deus, nós podemos nesse momento, nas nossas casas,
aqui toda essa equipe de transmissão também, poder louvar ao Senhor, que é um Deus vivo, que é um Deus eterno, que desde antes da fundação do mundo, planejou e traçou, ó Deus, planos de redenção na vida do homem, e concretizou esse plano na pessoa do teu Filho amado, Jesus Cristo. E nesse dia, domingo, o primeiro dia da semana, foi o dia da ressurreição, nós celebramos a vitória sobre a morte. O nosso coração se regozija no Senhor, o nosso coração se alegra no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que venceu a morte, na pessoa de Jesus Cristo. E a morte foi uma morte substituta em nosso lugar, porque Ele era santo, dando também-nos vitória sobre a morte. A morte não pode nos deter, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso o nosso coração, ele se alegra de cultuar o Senhor, se alegra em louvar, em adorar o Senhor, que é um Deus eterno, e conduz, ó Deus, toda a sua criação, conduz com benevolência, conduz com bondade, conduz com misericórdia, conduz com amor e conduz com justiça, justiça essa feita no seu próprio Filho Jesus Cristo. Por isso que nós fomos aproximados, porque nele nós fomos justificados. Nós louvamos, nós agradecemos, ó Deus, nos abençoe ao longo de todo esse culto que nós prestamos ao Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre, é que nós oramos. Amém. Eu quero convidar você a abrir aí nessa primeira leitura da palavra do Senhor, abrir aí nas suas casas a sua Bíblia, o profeta Isaías capítulo 53. Profeta Isaías capítulo 53. Você vai acompanhar e eu vou fazer a leitura do capítulo 53 do profeta Isaías. Assim diz a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo
enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Palavra do Senhor, por meio do profeta Isaías, se referindo exatamente à pessoa de Jesus Cristo, a todo o sacrifício de Jesus Cristo, a todo o sofrimento de Jesus Cristo, a toda a vergonha, a toda a humilhação, para depois chegar nesse glorioso dia que nós vivemos hoje, que é o dia da ressurreição, o dia da vitória sobre a morte. Por isso que ele diz assim no verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. No Senhor Jesus foi satisfeito a justiça de Deus, e por isso nós fomos aproximados, e por isso nós fomos reconciliados, por isso nós temos esse privilégio de estar na presença do Senhor, por meio e tão somente por meio de Jesus Cristo. Eu vou orar mais uma vez. Curva a sua cabeça em casa. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra que nós acabamos de ler, e pedimos ao Senhor que dá em nosso coração, ó Deus, essa gratidão e esse desejo de servir o Senhor, de obedecer o Senhor, de louvar o Senhor, de engrandecer o Senhor, de honrar e glorificar o Senhor por meio das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir novamente a sua Bíblia, um momento de contrição, Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 29, momento de confissão, momento que nós nos voltamos para o Senhor, reconhecemos que nele nós temos o perdão. E diz assim no verso 29 do capítulo 1 do Evangelho de João: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João está aqui trazendo aqui a figura aqui do sacrifício do Antigo Testamento, daquele cordeiro que era imolado, e agora ele está olhando para o Senhor Jesus, e ele está dizendo que esse é o cordeiro, que é o Filho de Deus, aquele que será imolado, aquele que será oferecido como sacrifício para fazer justiça, para pagar o meu pecado e o seu pecado, mas sem haver necessidade de repetição, sem haver necessidade de fazer isso como os sacerdotes faziam no Antigo Testamento continuamente. Aqui ele, o autor de Hebreus, diz que ele é o nosso sacerdote perpétuo, Jesus Cristo. Quero convidar você nesse momento
curvar a sua cabeça e orar e confessar o seu pecado diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor. O Senhor conhece a nossa mente, o Senhor conhece o nosso coração, mas se faz necessário porque a Sua palavra nos conduz, ó Deus, a esse momento de confissão. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor perdoe, nos purifique de todo pecado, de tudo quanto nós temos feito, desobedecido a Deus, as nossas atitudes, muitas vezes nos nossos relacionamentos, muitas vezes, ó Deus, pecados que, mesmo conhecendo a Sua palavra, nós decidimos em nosso coração não abrir mão de alguns pecados e continuar, ó Deus, servindo o Senhor, mas servindo o Senhor de maneira não plena. Nós convivemos com esses pecados. Nós pedimos em nome de Jesus que o Seu Santo Espírito acuse em nossos corações e nos conduza, ó Deus, ao arrependimento, para que nós possamos confessar o nosso pecado, para que nós possamos viver de maneira plena, para que nós possamos ter paz diante do Senhor, para que nós possamos ter plena comunhão diante do Senhor. Perdoa-nos, purifica-nos, ó Deus, de todo o nosso pecado, em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Amém. Nós vamos ter o louvor logo em seguida, e eu quero convidar você na sua casa também abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, verso 9 até o verso 11. Filipenses, capítulo 2, verso 9 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse é o momento de louvor. Nós seremos conduzidos aqui por essa pequena equipe que está aqui, e vamos louvar ao Senhor, esse que é digno de todo louvor. Mas
noite, eu convido você a ir abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Antes de iniciar a leitura, eu só queria lembrar você nessa noite, ao longo de talvez de todos os tempos até agora, a Igreja do Senhor Jesus, não só no Brasil, mas no mundo todo, esse ano, ela não se reuniu, ela não teve os seus cultos matinais, ela não teve as suas celebrações costumeiras, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas uma coisa é certa, algo não mudou e nunca mudará: o verdadeiro sentido da Páscoa. Pela morte de Jesus Cristo, pela morte e ressurreição de Jesus, recebemos a salvação dos nossos pecados e nos tornamos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso nunca mudou e nunca vai mudar. É verdade, nós celebramos de maneira diferente esse ano, mas o nosso coração da mesma forma foi confortado e consolado no Senhor. Eu quero meditar então nessa noite com os irmãos uma narrativa bíblica que ocorreu exatamente no mesmo dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Lucas 24, do verso 13 até o verso de número 35. Verso 13 do capítulo 24 até o verso de número 35. Assim diz a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez dimensão de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina.
e entrou para ficar com eles. E ocorreu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós pedimos que nesse momento, ó Deus, de meditação da Sua palavra, o Seu Santo Espírito venha edificar as nossas vidas, ó Deus. Traga consolo, conforto, fale ao nosso coração, nos reconduza, ó Deus, a Sua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Naquele mesmo dia, diz o início aqui da nossa narrativa bíblica, naquele mesmo dia. Que dia é esse? Esse é o primeiro dia da semana, é o domingo. Esse é o dia da ressurreição. É nesse dia da ressurreição que os discípulos, esses discípulos, eles estão tristes. É nesse primeiro dia da ressurreição. Emaús, aqui era um vilarejo cerca de mais ou menos 12 quilômetros a norte de Jerusalém. E eles estavam se dirigindo, saindo de Jerusalém e indo para essa pequena aldeia de Emaús. Os dois homens aqui, andando de Jerusalém para Emaús, eram discípulos que se encontravam, e a situação dele, a condição emocional deles era desanimados. Eles estavam totalmente desanimados. Havia ouvido os relatos, é verdade, na narrativa nós acabamos de ver aqui, havia ouvido os relatos das mulheres de que o túmulo estava vazio, de que Jesus estava vivo, mas eles não creram. Havia neles uma frustração muito grande. Sua esperança de que Jesus libertaria Israel, e aqui há uma libertação política, uma libertação também social. Nessa expectativa que eles estavam, nessa expectativa aqui, ela foi frustrada. E eles caminhavam aqui sem esperança nenhuma. Temos a impressão de que esses homens estavam desanimados e decepcionados porque Deus não havia feito aquilo que os seus corações intentavam ou desejavam. Eles estavam com a visão embaçada. Viram a glória do reino enquanto Jesus realizava os milagres, diversos milagres, inclusive ressurreição, mas não entenderam que o sofrimento fazia parte antes da glória eterna, dentro de um plano glorioso e um plano maior que seria completado. Mas como o Senhor Jesus, Ele é gracioso e Ele é presente, Ele nos ouviu com toda a sua bondade. Jesus caminhou ao lado deles e ouviu a conversa dos dois discípulos. Esses discípulos, eles citaram aí profetas do Antigo Testamento, tentando lembrar de que Jesus havia ensinado, mas não foram capazes de juntar todas as peças desse grande quebra-cabeça, de modo a encontrar uma explicação coerente e trazer ânimo e trazer esperança aos seus corações. Eles estavam, na verdade, desanimados, e eles estavam também incrédulos e não sabiam. Falavam com o próprio Jesus ressurreto. Eu quero trabalhar com um tema nessa noite. Após essas considerações iniciais, eu quero trabalhar com o tema Jesus, a esperança que restaura o abatido. Em primeiro lugar, no caminho da desesperança, Ele, Jesus, traz alento. Esses discípulos, eles presenciaram os milagres, eles presenciaram curas e todos os acontecimentos que Jesus praticou, inclusive ressurreição dos mortos, e até controlar a natureza, a fúria do mar, a tempestade, andar sobre o mar e depois andar de maneira calma. Os discípulos, eles ficaram pasmados com tudo aquilo que eles viram, com toda a fama de Jesus que corria.
eles presenciaram tudo isso, mas agora eles foram abatidos pela fé fraca em crer em tudo quanto Jesus havia falado a seu respeito, antes mesmo da crucificação. Com a sua fé fraca de não crer em tudo quanto Jesus havia falado ao seu respeito, antes mesmo da crucificação. É nesse momento que o Senhor aparece para revigorar a fé e, ouvindo-os a narrar os fatos de tudo quanto ele já sabe, ele era objeto de todos os acontecimentos. Jesus então aqui se coloca ao lado deles. Irmãos, tal como os discípulos que caminhavam tristes e desanimados, em retirada de Jerusalém, uma grande cidade onde todos os acontecimentos estavam palpitando, e eles saem retirados para uma pequena vila, uma vila sem expressão, Emaús. Nós também estamos sujeitos a desânimos devido a fatos inesperados na nossa caminhada. Nós reconhecemos que nós fomos salvos um dia pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Nós sentimos a esperança nascer em nossos corações e experimentamos o seu poder libertador. Abandonamos uma vida anterior e passamos a integrar a linha de frente da igreja, do exército de Deus. Passamos a pertencer fielmente à igreja de Cristo. Contudo, muitas vezes nos sentimos num caminho de total falta de esperança, onde só conseguimos enxergar tristeza e desalento. Embora tenhamos experimentado essa mudança provocada pelo Espírito Santo durante a caminhada cristã, nos deparamos com pedras que nos fazem tropeçar e atalhos que nos tiram e que nos tentam desviar. Mas é interessante que esse distanciamento não é algo brusco, não é algo repentino. Muitas vezes não caímos de repente, tal como os discípulos que iam a pequenos passos, saindo de Jerusalém, a caminho de Emaús, mas nós vamos então descendo lentamente até podermos chegar a uma situação de olhar para trás, olhar ao redor e percebermos que deixamos de lado muito da vida inerente à verdadeira vida cristã. Muitas vezes, irmãos, nós somos como esses discípulos que saem de Jerusalém e andam cabisbaixos e tristes a caminho de Emaús. Deixamos lentamente a cidade que presenciou aí o maior evento de toda a história humana, a redenção humana planejada no conselho eterno de Deus antes da fundação do mundo. E tal como os discípulos de Emaús, nós nos esquecemos do todo da história, de todo o plano de redenção, e nós esquecemos desse final glorioso, desse dia glorioso, a vitória sobre a morte por meio da ressurreição. Por isso, irmãos, precisamos voltar para a Escritura toda para ter a nossa esperança sempre viva em toda e qualquer situação. Para aqueles discípulos que estavam desanimados e ali sem alento, Jesus se faz presente, trazendo com a sua presença uma nova perspectiva de vida, trazendo a eles aqui uma nova vida, trazendo a eles aqui agora esperança, trazendo a eles aqui agora uma novidade de vida. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus restaura o abatido e lhe dá nova perspectiva de vida, porque no caminho da desesperança ele traz alento. Em segundo lugar, Cristo ressurreto entre os mortos, que vive e reina para sempre, no momento de tristeza e confusão, ele conduz ao entendimento e à fé que crê. Irmãos, aqui Jesus está sempre pronto a ouvir, Ele está sempre pronto a nos ouvir, tal como aconteceu ali com os discípulos. Ele ouviu a Jó,
Ele ouviu a Jó em todo o sofrimento de Jó. Ele já sabe de tudo o que havia ocorrido. Afinal, tudo quanto ocorreu ali com aqueles discípulos ocorreu exatamente com ele. Além disso, ele é Deus e ele tem conhecimento de tudo. Mas como ele quer trazer a esperança novamente aos corações dos seus discípulos, ele pergunta: quais são as ocorrências desses últimos dias? No verso 19. Ele havia sido o centro desses acontecimentos em Jerusalém. E ele pede-lhes que contasse o que havia ocorrido. Irmãos, o Senhor é paciente conosco e nos ouve enquanto lhe contamos o que ele já sabe. O Salmo 139, logo no início, nos dá conta de que os pensamentos ainda não chegou à nossa mente, e ele já conhece tudo. Ele está presente, ele se coloca ao lado dos discípulos e ele ouve algo que ele já sabia. Da mesma forma, ele se coloca ao nosso lado. Ele é esse Deus presente, esse Deus conosco, se coloca ao nosso lado, está pronto para nos ouvir algo que ele já conhece, mas ele quer ouvir da nossa boca para restaurar a nossa esperança. Por isso é possível aproximar-se confiadamente, livres para falar diante do seu trono de graça, derramar o coração e receber dele a sua misericórdia, receber dele a sua ajuda, conforme o autor de Hebreus nos traz. Depois que o Senhor Jesus ouve aqui o motivo da tristeza dos discípulos, ele então vai trazê-los para a palavra de Deus, que eles nunca deveriam ter deixado integralmente. O motivo do desânimo e dúvidas desses discípulos é porque eles têm a palavra na mente, mas não têm e não creem no seu coração. O apóstolo Paulo ele vai declarar: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E ele acrescenta ainda: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso explica porque o Senhor Jesus ele revelou a palavra para aqueles dois homens, para aqueles dois discípulos, enquanto os três caminhavam para aquela aldeia de Emaús. É durante essa caminhada que Jesus lhes falou à mente toda a Escritura, conforme ele diz no verso 17, toda a Escritura, mas ele lhes falou também ao coração, porque eles estavam cheios de dúvidas e de preocupação. O verdadeiro problema deles não estava aqui na mente, mas sim no coração. Vejamos aqui no verso 25. Diz que o Senhor Jesus se dirige a ele, depois de ouvir tudo quanto eles haviam falado e que ele tinha conhecimento disso, ele se dirige a eles dizendo: tardios de coração para crer. Eles tinham um problema no coração, eles eram tardios de coração para crer. No verso 32, eram os seus corações que ardiam enquanto Jesus falava, eram os seus corações que precisavam arder, e nesse momento eles ardem enquanto Jesus fala. Verso 38, eram os seus corações que tinham dúvidas diante da ressurreição. Aqueles homens precisavam de um novo entendimento da palavra de Deus, e foi isso o que Jesus lhes deu. Aqueles homens precisavam de uma intervenção divina em seus corações para lhes tirar a dúvida e a incredulidade. Tudo o que sabiam era que seu coração ardia dentro deles e queriam que Jesus continuasse ali com eles. Quanto mais, irmãos, recebemos da palavra de Deus, mais nós desejamos comunhão com Deus da palavra. Entender o conteúdo bíblico pode nos tornar talvez senhores do saber, e o apóstolo Paulo ele vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 8, no verso 1.
mas receber a verdade da Bíblia e caminhar em obediência com o Salvador fará nosso coração arder e nos encherá de esperança. Jesus revelou as Escrituras a eles e em seguida abriu-lhes os olhos, de modo a perceberem que Jesus estava vivo, presente e também ali com eles, sua esperança estava restaurada. Qual era o problema principal desses dois discípulos? Não criam em tudo que os profetas haviam escrito e descrito sobre o Messias. Irmãos, devemos atentar para o ensino todo da palavra de Deus, para a mensagem integral da Bíblia. Nós devemos entender o todo. Os discípulos, eles estavam vivendo um momento crítico aqui em suas vidas, quando a esperança lhes havia sido roubada, porque eles não entenderam o todo do plano eterno de Deus. Muito embora o Senhor já havia falado, mas agora o Senhor, com toda a sua misericórdia e bondade, se colocará novamente ao lado deles e vai lhes recordar e vai lhes ensinar de tal forma que os seus corações vão arder. Primeiro, Jesus revelou as Escrituras a eles e depois abriu-lhes os olhos para que os reconhecessem e soubessem, por experiência própria agora, que Jesus estava vivo. Eles tinham as evidências, eles já tinham recebido essas informações, eles tinham as evidências do túmulo aberto, dos anjos, das testemunhas. Agora eles têm as Escrituras dadas pelo Senhor Jesus e também têm a experiência pessoal com o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus, ele restaura o abatido no caminho da desesperança, ele traz alento. Em segundo lugar, o Cristo ressurreto dentre os mortos, que vive e reina para sempre, no momento de tristeza e confusão, ele conduz ao entendimento e à fé que crê. Em terceiro e último lugar, na busca da verdade, ele leva à comunhão e ao amor que proclama a salvação. Depois de deixar aqueles discípulos falarem de tudo o que os afligia, falar de tudo aquilo que trazia tristeza, falar das suas expectativas não respondidas, pelo menos da forma que eles criam, Jesus então direciona a atenção deles para as Escrituras, abre as Escrituras para eles, que então passa a compreender quem era Jesus, qual a sua missão e tudo o que tinha que acontecer. Ouvir a palavra trouxe a eles conhecimento de Jesus, mas ainda não reconhecimento. Pelo interesse naquelas palavras, eles ali se identificaram com Jesus a ponto de querer que ele passasse ali a noite com eles, e eles então convidam Jesus para entrar em suas casas. Eles abrem a porta da casa para Jesus. Jesus entra, ceia com eles e eles com Jesus. É ali na comunhão, é ali no partir do pão que os olhos deles são abertos e eles reconhecem que não estiveram sozinhos naquela caminhada difícil durante todo aquele tempo que eles estavam cabisbaixo, que Jesus não os tinha abandonado, mas estava ali ao lado deles todo o tempo. Ao perceber isso, os discípulos então eles entendem que apesar da dor, apesar das lutas, a missão ela é vitoriosa, ela está concluída, ela é vitoriosa, mas não sem luta, não sem todo aquele sofrimento o qual o Senhor Jesus passou, mas todo o plano foi concretizado. Reconhece que a esperança está mais viva que nunca e enxerga que tem muito que fazer ainda. Entende que o lugar deles é a comunhão com os demais discípulos, e é então que eles retornam o caminho para Jerusalém. Dessa vez eles não estão mais tristes e sem esperança, mas alegres e exultantes, procuram a comunhão com os outros discípulos e passam a anunciar-lhes o Cristo ressurreto.
Jesus estava presente. Salmo 23, verso 4 diz assim: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Uma das maravilhosas graças do Senhor Jesus à sua igreja é derramar o seu Espírito Santo, é selar a sua igreja com o seu Espírito Santo, mantendo a sua presença contínua e renovadora, de tal forma que enfrentamos, é verdade, episódios tristes e difíceis, porém sem perder a esperança e entendimento do todo, o plano redentivo de Deus para a sua igreja. Podemos passar por momentos difíceis, tais como esses momentos que nós estamos vivendo agora, com o Covid-19, com o coronavírus, o mundo todo, a ausência da comunhão na igreja, mas a ausência da comunhão, ela não tira de nós a redenção que nós temos em Cristo Jesus, a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós sabemos que Ele governa e reina. Jesus está conosco na caminhada a todo tempo. Está chamando nossa atenção para a sua palavra e por meio dela transformará nosso interior, fará nossos corações queimarem e nos fará entender todas as coisas necessárias à caminhada correta. Sua palavra é fonte de vida e destrói toda desesperança, pois revela o Deus conosco, o Deus presente. Concluindo, irmãos, quando nós experimentamos o conhecimento e a revelação de Cristo por meio da sua palavra, por meio da comunhão com a igreja, nós somos chamados também a proclamar o Cristo vivo e ressurreto aos demais. Cristo, Ele escolheu se revelar ao mundo por meio do seu corpo, da sua igreja. Somos esse corpo que Ele dirige. Nossa comunhão revela ao mundo que precisa conhecer. A maior prova de que compreendemos a palavra de Deus, de que nós compreendemos a Bíblia, de que nos encontramos com Cristo vivo, é ter algo empolgante, radiante para compartilhar com os outros. Foi isso que fez aqueles dois discípulos, aqueles dois homens. Eles saíram na mesma hora, verso 33, eles saíram imediatamente de Emaús e eles voltaram a Jerusalém, a fim de contar aos cristãos, aos discípulos que haviam encontrado com Jesus ressurreto. Ele está vivo, Ele está vivo e Ele é a esperança de todo aquele que crê. E nós podemos nos alegrar nele. Nós temos esperança nele. Ele vive e reina para sempre. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra e pedimos que o seu Santo Espírito aplique a sua palavra aos nossos corações, nos trazendo, ó Deus, todo alento, renovando em nós, ó Deus, toda a esperança, trazendo ao nosso coração, ó Deus, toda a gratidão. A toda a obra da redenção, a toda essa morte substituta, a toda a vitória sobre a morte, que era o nosso inimigo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Hoje é domingo de
madrugada ressurge. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio, esse anjo a questionar, que procura entre os mortos quem vivo está. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele reina em mim, morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, de como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci. Faz sentido ser alguém melhor que eu. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele reina em mim, morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, os que descansam no Senhor, por vontades pecarão, e sua carne viverão a Deus. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Nós vamos orar, encerrando então o nosso culto. Logo em seguida, nós vamos receber a bênção. Que Deus te abençoe aí na sua casa, todos vocês que nos acompanharam nessa noite. Que Deus continue ainda aplicando a sua palavra
aos seus corações. Oremos. Pai bondoso, Pai de amor, nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor continue cuidando de nós ao longo de toda a semana, nos guardando, que a boa mão do Senhor esteja nos conduzindo, Deus. Pedimos que o Senhor esteja visitando, ó Deus, os enfermos, ó Deus, os doentes, aqueles, ó Deus, que estão precisando e necessitando de uma intervenção do Senhor em suas vidas, ó Deus. Que o Senhor utilize, ó Deus, os profissionais de saúde, os médicos, toda a medicação, mas que o Senhor mesmo, Deus, também, de maneira sobrenatural, que é o agir natural do Senhor, esteja visitando a esses que necessitam, ó Deus, ter a sua saúde restaurada. Nos livra, Deus, de todo mal. Cuida, Senhor, das nossas famílias ao longo de toda essa semana. Esteja, Deus, também, ó Pai, abençoando os nossos governantes, nosso presidente, ó Deus, governador, todos aqueles, ó Deus, que foram revestidos de autoridade pelo Senhor mesmo para governar, que eles tenham, ó Deus, a visão correta, que o Senhor esteja inclinando os seus corações para decisões acertadas nesse momento, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor intervenha, ó Deus, no controle, ó Deus, de toda essa pandemia, ó Pai. Somente a nossa esperança está posta no Senhor. Tão somente no Senhor, ó Deus, para que o Senhor intervenha e que o Senhor cesse essa contaminação que tem uma facilidade tão grande. Nós reconhecemos, ó Deus, que somente o Senhor pode agir e que toda a glória, Deus, toda a honra seja dada ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que governa sobre todas as coisas. O Senhor é um Deus soberano. Nós, ó Deus, nós nada sabemos, não tínhamos conhecimento disso, de toda essa pandemia que foi acometida de repente sobre as nossas vidas, e nós estamos vivendo todo esse caos, mas o Senhor governa sobre todas as coisas. Por isso o nosso clamor é direcionado ao Senhor. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor cuide da sua igreja, que o Senhor esteja com cada um, em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com a igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém.